Olá, meus alunos do oitavo ano. Estamos aqui para mais uma aula de história, morrendo de saudades. Saudades até de chamar a atenção de cada um de vocês, mas logo, logo estaremos juntos. Na nossa aula de hoje, eu vou corrigir com vocês aquela atividade postada na nossa última aula, na nossa aula do dia 30/4. Então, por favor, peguem lápis, caneta, borracha, caderno, corrijam tudo aqui direitinho. Eu vou corrigindo e vou explicando novamente. E quem acertou pode colocar um certinho, quem errou, faça favor de apagar e colocar a resposta correta, ok? Vamos lá então? Vamos lá. Aqui eu tô com as perguntas, eu vou ler as perguntas e vou passar a resposta para vocês. Lembrando que na nossa aula do dia 30, além das perguntas, eu coloquei uma imagem. Então, todas as respostas às perguntas estavam na imagem, era só observar todas as informações daquela imagem. Depois que vocês fazerem a correção, volta lá na imagem que vocês vão ver como que estava tudo lá direitinho, ok? Então, vamos lá. O nosso tema é sobre o Antigo Regime, né? O iluminismo, quais eram os objetivos dos iluministas, por que eles criticavam o Antigo Regime. Lembra que o Antigo Regime o poder absoluto nas mãos do rei, a sociedade ela era estamental, os iluministas queriam acabar com esse poder absoluto, né, o absolutismo. Então vamos lá. Número 1, situe cronologicamente o Antigo Regime. Então o Antigo Regime ele aconteceu durante a Idade Moderna, no século XVIII. Então a situação, a localização, o período que aconteceu o iluminismo. Número 2, que país é considerado o centro do iluminismo? Na França. Então, as ideias iluministas elas começaram a se desenvolver na França. Qual é o século considerado o século das luzes? Por que século das luzes? É o momento que eles começaram a criticar o Antigo Regime, acabar com aquela escuridão da Idade Média, aquela escuridão de poder, tudo centrado nas mãos dos reis, aquela questão de tudo baseado na igreja. Então eles começaram a clarear as ideias, por isso o século das luzes. Eles começaram a usar a razão, começaram a ter outros pensamentos, surgiram filósofos, estudiosos na época, né? Então por isso o século das luzes, clarear, né? Tirar aquela ideia de idade das trevas, né, de tudo escuro. Então, o século XVIII é também conhecido como século das luzes. Número 4. Descreva algumas características da sociedade do Antigo Regime. Então, a sociedade era estamental. O que é estamental? Aqui, ó, dividido por classes sociais. A sociedade era desigual, ou seja, havia uma desigualdade entre as classes. Então, entre o clero, nobreza e povo, havia uma grande desigualdade social. Então, a gente percebe que durante o Antigo Regime, a sociedade ela não era justa, né? Havia uma grande desigualdade de classes. Número 5. Tendo por base a sociedade do Antigo Regime, explica o que era o absolutismo. Claro que vocês sabem isso, né? Lembra da Revolução Inglesa, da Revolução Gloriosa, onde eles lutavam contra o absolutismo do rei. E o que significa absolutismo? Acho que eu estou até escutando alguém falando aí do outro lado. O absolutismo é o quê? O poder concentrado nas mãos do rei. É o poder absoluto do rei. O rei governando sem a ajuda do parlamento. E é isso que mudou com a Revolução Inglesa, lembram? Número 6. Como se dividia a sociedade estamental do Antigo Regime? Então, no topo da pirâmide ficava o clero, a igreja. Em segundo lugar ficava a nobreza, né, os nobres. E por último, o povo, né, que eram os menos favorecidos. Número 7. Tendo por base a sociedade do Antigo Regime, explica o que era o mercantilismo. O mercantilismo é um sistema onde o Estado controla a economia. Então, isso que é o mercantilismo. Número 8. Cite algumas características do pensamento iluminista. Então, os iluministas, eles usavam a razão. Então, qualquer dúvida que eles tinham, eles não recorriam à Bíblia, à igreja, mas eles começaram a usar, né, a questão do raciocínio, do pensamento. Então, eles começaram a usar a razão.
a liberdade de pensamento, a liberdade das pessoas, a liberdade dos indivíduos, tudo isso é característica do iluminismo. Né? Igualdade também é uma característica. Enfim, tudo aquilo que era contra o antigo regime. 9. Que grupo social era partidário do iluminismo? A burguesia. A burguesia foi a classe social que participou desse movimento iluminista. Né? A burguesia queria derrubar o que nós chamamos de antigo regime. Número 10. Explica o princípio iluminista do liberalismo político. Então, o liberalismo político queria o quê? Garantir os direitos dos cidadãos. Então, para o liberalismo político, os cidadãos tinham que ter direitos garantidos, né? Isso é o liberalismo político, diferente do liberalismo econômico, que a gente vai ver mais abaixo. Dê exemplos de filósofos iluministas que pensaram um Estado que garanta os direitos individuais dos cidadãos. Então, aqui no número 10, o liberalismo político queria o quê? Garantir os direitos dos cidadãos. No 11, na questão 11, está perguntando filósofos que tinham essa mentalidade, que queria, que defendia a garantia dos direitos dos cidadãos. Então tá, Locke, Montesquieu, Rousseau, Voltaire. Então esses são alguns filósofos iluministas que eram a favor do liberalismo político. Número 12, né? Explica o que significa o princípio iluminista do liberalismo econômico e cite dois importantes pensadores do tempo. Então, o que fala o liberalismo econômico? A não intervenção do Estado na economia. Então, de acordo com o liberalismo econômico, o Estado não poderia intervir na economia. Hoje nós temos duas classes, né? Dois pensamentos. Existem economistas que defendem o liberalismo econômico, ou seja, existem economistas que defendem a não intervenção do Estado na economia, mas existem também economistas que defendem uma linha totalmente diferente, ou seja, defendem que o Estado deve interferir na economia. Nesse momento de pandemia, né, de tudo isso que a gente está passando, eu li vários artigos de economistas defendendo a intervenção do Estado na economia e, ao mesmo tempo, pessoas que são contra a intervenção do Estado na economia. Então, o liberalismo econômico é isso. O Estado não pode intervir de forma alguma na economia do país. Dois pensadores que seguiam essas ideias, né, na época do iluminismo é o Adam Smith, muito famoso, e o David Ricardo, né, David Ricardo. Então, é isso. Agora, número 3. Que importantes revoluções foram influenciadas pelas ideias iluministas? Lembra da nossa aula anterior, que eu expliquei o antigo regime e o iluminismo aqui no quadro? Então, o iluminismo foi um movimento intelectual, né, filosófico, científico, e que influenciou várias revoluções, como, por exemplo, a Revolução Francesa, que é uma matéria que a gente vai estudar já, influenciou, que eu pus em sigla porque o quadro é pequeno, então a Revolução Francesa, influenciou também a Revolução na América do Sul, ou seja, aqui no Brasil, a questão da Inconfidência Mineira, independência do Brasil, todos os movimentos que contribuíram para que o Brasil se tornasse independente, foi influenciado pelos ideais iluministas. Então a gente vai ver que a Revolução Inglesa abriu a porta para tudo isso, a partir disso veio o movimento iluminista e esse movimento vai influenciar não só na França, mas outros países também a lutarem pelos seus ideais. Bem, é isso. Se vocês tiverem ficado com alguma dúvida, podem parar o vídeo, pausar para fazer a correção direitinho. Espero que tenham gostado, entendido, e qualquer dúvida é só me procurar depois. Um beijo, tô morrendo de saudades.